Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como toda quinta-feira, respondendo às perguntas dos amigos que nos enviam e os seguidores, e isso me deixa muito contente, porque às vezes você tem até que ir atrás das coisas, porque no mundo do vinho não se sabe tudo, né? Quem acha que sabe tudo é porque realmente sabe muito pouco. Isso é muito bom, né? Você ficar num segmento. Eu sou um ex-publicitário, eu tive a sorte de transformar um hobby que eu tinha numa maneira de viver. Então, hoje eu tenho o prazer de estar velho, mas feliz, fazendo uma coisa que me instiga e que é infindável, que sempre me provoca a ler mais, a estudar mais. Isso é muito prazeroso. Olha, eu quero adiantar a vocês que já entendi alguns problemas do CapCut. Eu me recorro ao meu neto, o Benjamin, que com 12 anos sabe mais dessa coisa toda do que eu. Mas ele é um cara de celular, né? Então o CapCut do celular é diferente do que a gente usa no laptop ou no meu MacBook. Então, algumas coisas ele também não sabe. Já vi mais de 15 tutoriais, mas exatamente o que eu quero ainda não descobri, que é formatar exatamente um vídeo que foi feito na vertical, você formatar ele na horizontal, que é como eu normalmente gravo, que é o formato que eu estou falando agora para vocês, que é o formato do YouTube. Mas eu vou chegar lá, eu já consegui melhorar um pouco, como vocês vão ver hoje. O problema de fixar as fotos já está resolvido, era uma bobagem que apareceu para vocês, muita gente me escreveu, Didu, a foto dos vinhos não saiu, e realmente porque não vou explicar, mas era uma bobagem, era um pequeno detalhe que esse eu aprendi num dos tutoriais e agora já resolvi esse problema. Então o que acontece? Eu faço tudo sozinho, né? Eu já falei isso para vocês, eu sou o cara que planeja o que eu vou fazer, aonde eu vou, os eventos que eu vou, depois eu gravo, depois eu edito, depois eu mesmo faço os textos, eu subo tudo, eu que posto em todas as redes sociais que eu escrevo, faço absolutamente tudo sozinho, ninguém me ajuda em nada, exceto esse meu neto que posta lá no TikTok. Ele é o postador oficial do TikTok. Bom, vamos ao que interessa, porque falar de edição não é o nosso assunto aqui, nosso assunto é vinho, gente, essa coisa maravilhosa. Eu começo aqui com a pergunta da Andréia, achei bem interessante, ela pergunta quantas calorias tem em uma garrafa de champanhe. Olha que interessante, eu achei bacana isso. E o que acontece? Normalmente, eu me lembro do Dr. Jairo Monson, meu amigo, um especialista, um cardiologista, palestrante, livros publicados, e é um apaixonado pelo vinho. Já falei dele aqui para vocês, já indiquei uma entrevista que eu fiz com ele, tem lá na minha página do meu site. Uma das coisas que ele fala é que as calorias de uma taça de vinho são equivalentes às calorias de uma maçã. Olha que legal, muita gente acha que o vinho engorda. Tudo que tem caloria costuma engordar, mas acontece que a gente precisa de caloria e a gente queima essa caloria. E o vinho não tem tanto quanto as pessoas acham. A respeito de champanhe, de espumante de um modo geral, eu descobri que existem 85 calorias em cada 100 ml de espumante. Portanto, nós estamos falando de 750 ml, nós estamos falando de 637,5 calorias numa garrafa de espumante. Interessante, né? Outra coisa interessante que eu vi pesquisando sobre isso é que agora, há poucos anos, um cientista foi pesquisar quantas borbulhas teriam numa garrafa de champanhe. Cada uma, né?
e ele descobriu que tem cerca de 1 milhão de borbulhas. Não é bacana? Bom, não serve para nada, mas tudo bem. O Paulo me pergunta a respeito de vinhos gregos, se eu posso falar alguma coisa e dar algumas dicas de boas opções se houver. Ó, Paulo, o vinho grego faz parte da história, né? Eles já, no passado, que o vinho era um instrumento de ocupação, quando um povo assumia uma outra região, um outro povo, a primeira coisa que ele fazia era plantar uva. Plantar uma videira prende o povo dominado na terra, deixa ele mais amável, porque mexe com a agricultura. E a antiga Grécia fazia isso também. Quando eles dominaram ali o sul da Itália, a Sicília, a coisa rendia tanto, era tão produtora a região, que eles passaram a chamar de Enótria. Enótria, que significa terra dos vinhos. Olha que bacana isso, né? Bom, e na Grécia se faz vinho há muitos anos, milênios. Acredita-se que a Grécia antiga tenha sido uma das regiões que incentivou muito o vinho no mundo todo, especialmente na Itália, que depois o Império Romano se encarregou de levar o vinho por toda parte, nesse projeto de domínio, né? Eu já falei aqui que o vinho sem os romanos e sem a igreja não seria o que é hoje, né? Porque foi um instrumento de poder, foi alimento, foi pagamento, e na igreja serviu para cerimônias. Os padres e os monges foram os responsáveis por levar o vinho em toda parte, porque o vinho e o pão faziam parte das cerimônias religiosas, que é uma coisa muito inteligente. A igreja sempre foi muito inteligente, especialmente a igreja católica, porque para catequizar, você imagina numa época em que era muito difícil você conseguir seu alimento, você ia lá ouvir o padre falar e você ganhava um pão e uma caneca de vinho. Você ia lá com a sua caneca e todo mundo tomava um vinho na missa, lá no ano 0, no ano 1000 e pouco. Então você imagina, o cara fala, vamos lá ouvir o padre Didu, deixa ele falar o que ele quiser, pelo menos a gente come um pão e toma um vinho. Eu acho isso sensacional, por isso que toda a igreja produzia pão e produzia vinho, tá certo? Bom, mas voltando à Grécia, acredita-se que existam cerca de 300 variedades de uvas nativas, Paulo. Pode imaginar? Desde os tempos antigos, várias castas. Entre as principais encontram-se a Georgítico, Atire, Malagousia, Assírtico, Rodites, Xinomavro, Moscofílero. Olha só, cada nome, né? Falar grego, eu fico imaginando, eu nunca fui para a Grécia, mas eu fico imaginando, o cara chega na Grécia, precisa de usar o toalete. Como é que fala toalete em grego? Não deve ser fácil. Eu vou procurar para botar aqui. Bom, a Macedônia, uma das mais antigas regiões vinícolas da Grécia, é conhecida tradicionalmente pela produção de tintos elaborados a partir dessa Xinomavro. Também na denominação de origem Naousa, cada nome, olha só, Naousa, famosa pelos vinhos tintos. Em Épiros, com vinhedos de difícil acesso, visto que são cultivados em montanhas, destacam-se os vinhos brancos Zitza, imagina, produzidos com a casta Debina. Esse eu nunca provei. No Peloponeso, lugar da maior parte das denominações de origem dos vinhos gregos, são elaborados vinhos muito bons, muito complexos, aveludados, principalmente os produzidos com as uvas Ageorgítico. O Ageorgítico depois vou dar uma dica para vocês aí, realmente bastante popular entre os vinhos de classe.
As ilhas do Mar Egeu, região de enorme tradição vinícola, também é composta pelas ilhas de Santorini, Creta e Rhodes. Em Santorini, a casta predominante também é assírtico, que dá origem a vinhos brancos secos com agradável final mineral e com aroma cítrico, e também vinhos de sobremesa, que alguns maravilhosos e caros. Eu estou indicando um para vocês também, com as uvas Aidani e Atiri, que apresentam notas de chocolate, mel, flores, café. Aliás, vou colocar aí para vocês, como venta muito lá, eles costumam fazer um cultivo sabe que a vinha, ela é uma trepadeira. Se você largar, como acontece lá em Colares, ela vai serpenteando o chão, porque ela sai arrastando igual, como se fosse uma serpente, e depois brota. Se você deixar ela assim, quando brota os cachos, você precisa suspender com uma vareta para não ficar colado ao chão, senão vai apodrecer. Em Santorini, como venta muito, o que eles fazem? Eles vão rodeando, fazendo um tipo de vocês estão vendo aí, um tipo de um ninho, com o próprio caule da videira, de forma que as uvas fiquem pelo lado de dentro, que tem o sol suficiente, o vento não é excessivo, e é muito peculiar isso, uma coisa única de lá. Além disso, Paulo, olha que interessante, um dos vinhos de maior prestígio, pouca gente gosta. Eu vou dizer que eu sou dos raros caras que gosta desse vinho típico grego, que é o Retsina. Dizem que hoje só se vende Retsina para turista, que lá perdeu-se o hábito, mas é um vinho tradicional, porque os gregos no início, para conservar, os gregos não, todo mundo antigamente não sabia, antes de Pasteur, que descobriu que era a ação do oxigênio que deteriorava o vinho. Então por isso que ele vem tampado, vem numa garrafa. Se você deixar ele aberto, ele acaba logo, ele oxida por ação do oxigênio. E então no passado não se sabia que era isso. Era muito comum se fazer infusões, adicionar coisas para conservar mais. E os gregos fizeram de tudo, até a água do mar foi colocado em vinho para tentar conservá-lo. Uma das técnicas era resina de pinho. Então esse vinho persiste até hoje, muito interessante, com uma tipicidade única, e eu particularmente gosto porque ele é um vinho que tem uma rusticidade, uma acidez muito marcada, e que harmoniza muito bem com os escabeches, com as coisas de sabor intenso do mar, essas coisas curadas do mar, muito legal. Bom, vamos a algumas dicas aí para você, Paulo. Um vinho lá a Mistral foi a primeira importadora a trazer vinhos gregos para o Brasil. Ciro Lila conta isso, que foi fazer uma viagem para lá para descansar, para não pensar em vinho, não sei o quê. Logo no primeiro dia no hotel, desceu no bar, viu que tinha um vinho grego, pediu para provar, achou uma delícia, pronto. Foi atrás do produtor e passou a importar. Me lembro quando ele trouxe esses vinhos há anos atrás. Bom, esse aqui, esse Monograph, Moscofilero, é o nome da uva, ele é 100% Moscofilero, custa R$ 165,27. O tinto de Agiorgítico, de um dos produtores de maior prestígio na Grécia, que chama Gaia. Você vê que escreve Gaia com I, não é com J, não tem nada a ver com o Gaia do Piemonte, que a gente já falou dele aqui várias vezes. Esse Gaia é um produtor famoso. Esse Agiorgítico é um vinho excepcional, muito fino, rico, intenso, um vinho equilibrado, longo, de muita classe, vale a pena conhecer. Esse custa R$ 275,81. Outro assírtico branco, 100% assírtico, é o Talassites 2018, está custando, também do Gaia, está custando R$ 386,90.
e 36, também o mesmo produtor Gaia. De um outro produtor chamado Butari, outro ótimo produtor, esse rosé muito interessante, um rosé seco de Xinômavro, Syrah, Cabernet Sauvignon e Merlot. 12 graus de álcool, muito fresco, ele é intenso, você está vendo aí pela cor, não é aquele estilo provençal, mas é um belíssimo vinho e esse produtor também merece ser conhecido. A Premium Wines também traz vinho grego, esse Atlantis, por exemplo, R$310, que é 90% acítico, 5 de Atiri e 5 de Aidani. Custa R$310, lá de Santorini também, muito legal. Tem também um 100% acítico, muito legal, que é o State Argyros Acíticos Santorini. Do 2020 está 553. E eles têm lá uma preciosidade feito com acítico, Atiri e Aidani também, que é o Argyros Vinho Santo First Release. Custa R$1.040, é uma garrafinha menor, vocês estão vendo aí. É um espetáculo, porque é um vinho especial, de um vinhedo de mais de 200 anos. As uvas são colhidas e são secas ao sol, são pacificadas. Depois tem fermentação espontânea e é um tipo de um vinho santo espetacular. Bom, Paulo, espero ter ajudado aí. Gente, naquela minha seleção que eu estou fazendo toda semana de algum vinho orgânico, ou biodinâmico, ou natural, lá da World Wine, que tem um belo portfólio de vinhos de um modo geral, mas dessa linha também. Vamos ver qual foi o destaque essa semana que eu tenho para vocês? Olá! Olha, nessa peregrinação aí pelo portfólio da World Wine, vasculhando o que eles têm lá de orgânicos, de biodinâmicos e de naturais, eu achei um produtor sensacional que eu queria indicar para vocês. É um argentino lá do Vale de Uco. Falo aqui do Versacrum, o Versacrum GSM no caso. O Versacrum tem uma linha grande, eu sugiro você entrar no site e ver, porque eles plantaram diversas castas lá, tem Marsanne, tem Nebbiolo, tem vinhos muito interessantes. Esse GSM, como chamam, é o estilo Rhône, né? O estilo Rhône a gente chama de GSM porque é Grenache, Syrah e Mourvèdre. No caso aqui, a Grenache tem 70%, é bem presente, e tem 15% de cada uma das outras duas. São vinhedos orgânicos e eles têm a vinificação 50% em ovos de concreto e 50% em barrica, e depois ainda ficam 8 meses na garrafa antes de vir para o mercado. Uma delícia de vinho, muito fresco, foi fermentado com as próprias leveduras, são vinhedos orgânicos, um vinho limpo e sincero que você vai ficar muito feliz. Outra curiosidade é que esse nome Versacrum, o dono, que é o Eduardo e mais dois amigos dele, eles resolveram montar esse vinhedo, isso lá em 2012, e deram esse nome de Versacrum porque é um nome de uma cerimônia que os antigos, quando mandavam os jovens para fazer um novo povoado e levar as vinhas para fazer um novo vinhedo, um novo lugar, faziam uma cerimônia chamada Versacrum. E eles então deram esse nome à sua linha de vinhos, e são vinhos muito interessantes, é um rótulo muito atrativo. Sugiro você experimentar. E prove os outros também, hein, que são muito bacanas. Gostou ou não? Bela dica, hein, gente? Olha, aqui tá demais hoje. O Maximiliano me escreveu falando grande Edu, tal, excelente vídeo. Gostaria que só indicasse alguns vinhos americanos com diferentes castas, pois conheço pouco esse mercado. Abraço, saúde. Bom, Maximiliano, nós no Brasil não temos muita oferta de vinho americano.
existe uma razão para isso. O mercado americano consome muito seu próprio vinho. E os vinhos também são vinhos caros, não é? Os vinhos baratos não valem a pena, que são aqueles White Zinfandel. Tem muito vinho muito simples nos Estados Unidos, especialmente com a White Zinfandel. Você sabe que a Zinfandel tem uma história, ela é muito comum na Califórnia, tem uma história muito engraçada, porque a Zinfandel é a mesma Primitivo, lá da Itália, que tem na Puglia, tem em vários lugares. O famoso é o da Puglia. E eles brigavam muito para saber de quem que é a uva era autóctona de quem. Os italianos, obviamente, achavam que era deles, porque eles são muito antigos no vinho e tudo mais. E os americanos achavam que não, sustentavam. Bom, saiu uma discussão danada, tinha clubes nos Estados Unidos de produtores de Zinfandel, que só entrava quem era produtor. Um produtor italiano chegou a comprar um pequeno vinhedo nos Estados Unidos só para entrar nesse clube e saber o que se discutia. Bom, foram fazer os exames de DNA e, como a ciência está sempre acabando com a poesia, ela acabou também com essa discussão, porque descobriram que a uva não era nem italiana e nem americana, ela era uma uva da Croácia, uma tal de Georgiana Castellansky, e foi ela que originou, saiu de lá e foi tanto para a Itália como para a América do Norte. Bom, o que acontece? Esse mercado também, uma curiosidade, o mercado americano, 50 anos atrás, 40 anos atrás, 40 anos atrás, ele tinha um consumo parecido com o do brasileiro, era muito baixo o consumo per capita, por volta das 2, 3 garrafas por ano. Acontece que aí a Universidade de Davis fez um estudo muito bem feito, muito aprofundado, que ficou conhecido como paradoxo francês. O que era isso? Eles foram pesquisar por que é que os franceses comiam muito mais gordura do que vários outros povos e era o país com o menor índice de problemas de doenças cardíacas. E eles então foram estudar e chegaram à conclusão de que se tratava da comida mediterrânea. Era o cardápio mediterrâneo, com muito peixe, muita azeitona, muita verdura, muito azeite, muito vinho, que dava esse tipo de resistência do coração. Bom, aí aprofundaram ainda mais o estudo nas regiões mais propícias ainda da França e descobriram que o grande contribuidor da saúde cardíaca era o vinho. Bom, isso resultou numa matéria na CBS, uma das grandes emissoras de lá. Nós estamos falando da época que não existia internet, nada disso, a grande mídia era a televisão. Eles tinham lá um programa muito famoso, um tipo de fantástico, e que fez uma matéria inteirinha sobre isso, chamado Paradoxo Francês. A partir de lá, o americano, que também come muita gordura, especialmente você vê o café da manhã, aquela coisa de bacon, eles abusam realmente na sua dieta, não tem nada a ver com Mediterrânea, mas eles viram que o vinho era bom e passaram a tomar bastante vinho. Isso criou hoje o maior mercado de vinho do mundo, é os Estados Unidos, que eles estão consumindo cerca de 11 a 12 litros per capita, um país de 300 milhões de pessoas. Então você imagina, isso deixou, e eles prestigiam muito, são muito bairristas, prestigiam muito seu próprio vinho. Então surgiram vinhos espetaculares por lá, muita gente entrou nesse segmento, grandes produtores, especialmente ali a região do Napa Valley. Você já deve ter assistido o filme Sideways, que mostra bastante ali, bem focado no vinho, interessante.
E aconteceu também em 76 um episódio que marcou o mundo do vinho e que foi muito proveitoso para o vinho americano. Eu estou falando do julgamento de Paris, feito pelo Steven Spurrier, que na ocasião era um lojista de vinhos lá na Inglaterra e que achou interessante visitou os Estados Unidos e achou alguns vinhos muito interessantes, resolveu fazer um desafio. A ideia, inclusive, não era dele, era do gerente da sua loja. Acho que a loja dele era em Paris, desculpa. Ele é inglês, mas a loja era em Paris. E ele, então, ficou encantado com os vinhos americanos e falando dos vinhos, conversando com um cliente ou outro e com a sua equipe que trabalhava na loja, o gerente falou para ele: por que o senhor não faz uma degustação às cegas, comparando esses vinhos? E ele então criou o que ficou famoso, chamado Julgamento de Paris. Tem filme a respeito disso, que vale a pena assistir, o Maximiliano, porque retrata bem essa saga. Algumas coisas acontecem às vezes no mundo do vinho que deixam um vinho muito famoso. Então, nessa ocasião, com pessoas muito experimentadas degustando, estava inclusive o Aubert de Villaine, que é o produtor do Domaine de la Romanée-Conti, famosíssimo vinho biodinâmico, e ele era um dos jurados. O fato é que, em primeiro lugar, entre os brancos, ficou um vinho californiano, chamado Chateau Montelena, e entre os tintos ficou também um vinho californiano chamado Stag's Leap. Olha que coisa! À frente de grandes vinhos famosos franceses. Então, isso deu uma fama excepcional. Muita gente na ocasião, inclusive os próprios jurados, um pouco decepcionados com o que tinha acontecido, porque degustação às cegas é a coisa mais legal que tem, né? Porque a maioria acaba chamando o urubu de meu louro, porque a verdade está ali, você não tem a força do rótulo, a pressão do nome, da marca, da história. É você e o vinho. É muito legal fazer isso, já sugeri aqui várias vezes para vocês. Então, muitos disseram que aquilo acontecera porque os vinhos americanos ficavam prontos antes e os vinhos franceses, especialmente naquela ocasião, precisavam de anos de evolução na garrafa para mostrar o que eram. Bom, pois não deu outra. Essa degustação com os mesmos vinhos das mesmas safras foi repetida 10 anos depois, obtendo o mesmo resultado. Bom, isso foi um fenômeno, ajudou muito o vinho americano, deu fama. Hoje tem grandes vinhos, tem Pinot Noir lá de Washington, lá de Oregon, muito legais, tem os Chardonnays, os Cabernet Sauvignon, tem grandes vinhos americanos. Aqui no Brasil eu separei alguns para você que vale a pena provar. Esse, por exemplo, esse Côte de Tablas Blanc, do Tablas Creek, tem Viognier, Marsanne, Grenache Blanc e Roussanne, 8%, um vinhaço, uma coisa que você não espera tomar nos Estados Unidos, 494,70. O Sprit de Tablas, então, que é um acima desse, tem Roussanne, Grenache Blanc, Picpoul Blanc, Picardin e Claret Blanche. Olha só que especial, que preciosidade. É uma propriedade, inclusive, que é do Chateau de Beaucastel, lá da Califórnia. Esse Spritz de Tablas Blanc 2018 está custando R$ 715,80. Um espetáculo. Outro vinho que eu indico para você é o Meiomi Rosé. Olha que cor linda, olha que garrafa elegante, é 100% Pinot Noir, um vinhaço. É bom para você conhecer um estilo de terroir, né? 364,25.
E você tem os clássicos, o vinho talvez mais famoso americano, seja o Opus One, né? O Opus One que custa R$ 5.528 e tem um mercado forte, sabia? Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot e Malbec. É um bordozão, né? Um grande vinho com vida longa. E tem também esse Ridge Litton Springs, muito interessante, R$ 660,52. Esse é com Zinfandel, 74% de Zinfandel, 15 de Petit Syrah, 9 de Carignan e 2 de Mataro. É uma uva que eu não conheço, Mataro. Tem também um vinho que vale muito a pena, muito interessante, que é um projeto da Véronique Drouin, que é da família, o reputado Maison Joseph Drouin, né? Lá da Borgonha. E ela, para elaborar o Pinot Noir de ótima relação qualidade e preço, acabou produzindo lá no Oregon. Eu falei para vocês que o Oregon tem bons Pinot Noir, um vinho maravilhoso, leve, delicado, elegante, realmente um toque bastante francês, o que não podia ser diferente pelas mãos dela. Eu estou falando do Claudine Pinot Noir Willamette Valley Ava 2018. Esse está custando R$ 331,9. Bom, espero ter ajudado um pouco aí na sua procura. Faça aí uma experiência, uma incursão. Outro dia me falaram de alguém que estava importando só vinhos americanos. Alguém quis me levar aí numa degustação. Eu, lamentavelmente, a agenda não permitia. Mas vai de procurar. Eu costumo sempre indicar vinhos de importadores tradicionais que tratam bem o vinho. Muita gente me pergunta de Mistral, de Premium Wines, de Delacroix, de World Wines. São pessoas que tratam muito bem o vinho, que hoje são até meus amigos pessoais. Bom, o Alfredo me pede para falar de Beyond Sante. Ele ficou confuso porque viu, eu postei coisa lá do Castelo de Montepó, que é dos Beyond Sante. E então quem vai explicar para você, Alfredo, é o próprio Ciro Lilla, porque eu gravei vários vídeos com ele de vinhos e de produtores italianos, e eu tenho um vídeo de Beyond Sante e um vídeo do Castelo de Montepó. Vou pôr os dois para você entender que é a mesma família, porém hoje o Beyond Sante não pertence mais à família Beyond Sante. Há anos eles venderam para acho que é um fundo de investimento com regras muito rígidas, exigindo que ele não pode comercializar as mudas, enfim, é uma coisa lá com o BBS Undit, que eles chamam. O Ciro vai contar aí para vocês, dá uma olhada. Ô Ciro, e você continuou também com o Beyond Sante. A família mudou de dono lá, mas você continuou com o vinho, que é um grande ícone, né? Me fala um pouquinho. Eu sou apaixonado pela história desse Beyond Sante, a coisa da troca de rolhas a cada período, com o escrivão, tudo com o notário ali. O Beyond Sante talvez seja o nome mais idolatrado na Itália, né? O inventor do Brunello di Montalcino, que é produzido com a Sangiovese Grosso, é uma espécie diferente de Sangiovese. É da família desde sempre. É uma produção limitada, vinho muito procurado. Para nós é um grande orgulho representar o Beyond Sante. Antes era o Franco Beyond Sante, que era o pai do Jacopo Beyond Sante, e hoje foi vendido para um grupo francês, mas ninguém mexe em nada lá, continua tudo igual. É um vinho de uma longevidade impressionante. Eu me lembro quando eu visitei lá a primeira vez, me serviu isso deve fazer uns 15 anos isso, ele me serviu um Brunello Montalcino de 1955. Nossa!
de beber de joelho. É mesmo? Uma coisa maravilhosa. E é jovem, a cor jovem, tudo, um milagre. Então eles produzem só o Brunello e o rosto de Montalcino. E nos grandes anos que o Brunello não faz reserva, ele faz o rosto faixa roxa, a faixa. Ok. Que é muito procurado. Então, eu diria que o rosto dele é melhor que a maioria dos Brunellos. Ô Ciro, e foi a própria família Biondisanti que fez a seleção, o estudo com a universidade, dos clones, Isso. Que acabou resultando no famoso BBS Undit. O processo de produção lá, quando eu visitei, nessa mesma ocasião que eu visitei, eu fiquei com a seguinte impressão, que o Franco, quando ele assumiu, muitos anos atrás, ele deve ter pensado, eu não vou mexer em nada. Porque você olha, parece que você voltou 50 anos no tempo. É mesmo, né? As prensas, tudo. Que demais. Então ele manteve tudo, eu falei, isso aqui está dando tão certo, eu não vou mexer em nada. E até hoje continua um estilo bem tradicional, não é um vinho para você ficar numa degustação ou um aperitivo. É um vinho que pede uma comida, mas para nós é um grande orgulho representar o Biondisanti. E ele também tem a fama de ser um vinho muito longevo, tem até a piada de que ele nunca está pronto, que queriam tomar o primeiro para ver se já está pronto. Hoje não é mais assim. Não é mais assim. É como era o Barolo antigamente. O Barolo, eu costumava dizer, você comprava uma garrafa de Barolo, você abria, estava novo. Está novo. Ela abria o ano que vem, está novo. Um belo dia você vai beber, passou. Passou. Então, novo, passou. Novo. Hoje não é mais assim, né? Tem o processo, provavelmente, de extração, tem mais conhecimento e mais controle. Mais controle também, o uso de barrica, de carvalho, uma parte nova. Enfim, eu acho que nunca se bebeu tão bem quanto hoje em dia. Essa é a realidade. Certamente, isso eu concordo plenamente. Está aqui, gente, grande ícone italiano, Biondisanti. Ciro Lilla, um prazer estar aqui com você novamente. Prazer é meu. Gravar mais um monte de vinhos, porque Mistral, vou dizer, com Itália é uma coisa fenomenal do que tem de coisa boa de todo lado, não, Ciro? Bom, a Itália inteira produz vinho, né? E nós temos, o objetivo é ter um portfólio mais completo possível. Então nós temos vinhos de todas as regiões italianas, praticamente, certamente as principais regiões todas, e isso dá muito vinho. Maravilha. Bom, nós começamos aqui com o Sassualoro, que é um vinho que eu estou até surpreso aqui, que essa edição 2021 é de 30º aniversário. Me fala um pouquinho dele, Ciro. O tempo passa, né? Impressionante. Bom, o Sassualoro é um dos maiores sucessos aqui da Mistral, da Itália, é o Sassualoro. É um vinho produzido pelo Jacopo Biondisanti, numa propriedade, um castelo medieval, que chama o Castelo de Montepò. Então lá ele produz o Sassualoro, alguns outros poucos vinhos, e esse vinho é produzido com o mesmo clone do Brunello Biondisanti, a BBS Undit, a BBS 11. É um clone especial que foi famoso pela exclusividade do Biondisanti, do Brunello de Montalcino do Biondisanti. E ele plantou o mesmo clone na propriedade dele de Montepò, e lá ele faz alguns vinhos que estão cada vez melhores, mais sucesso. A família vendeu o Biondisanti para um grupo francês, então ele está dedicado tempo integral agora ao Castelo de Montepò. O Sassualoro é um vinho que lembra o Brunello, mas não é Brunello porque não está na região. Mas é um vinho que agrada a todo mundo, é impressionante. Todo mundo, está em todo restaurante, você vai encontrar o Sassualoro, e é uma excelente dica para quem não conhece provar o Sassualoro. E uma família bonita, né, Ciro? O filho dele é um doce de pessoa, um rapaz tão atencioso, não? O Jacopo Biondisanti é um tipão, né? Exuberante. Exuberante. Para quem gosta, ele é alto. Todo galã, né? Todo galã. E a esposa dele, a ex-esposa,
era uma mulher belíssima também, uma morena de olho azul, muito bonita, muito simpática. Infelizmente eles se separaram. E os filhos dele também são todos uma família bonita mesmo. Esse rapaz que vem aqui, como chama? O Tancredi. O Tancredi, é um doce de rapaz, educadíssimo, muito gentil, é um amor de pessoa. Gosta de contar história, porque a família é muito importante, caramba. Eles, na verdade, são os inventores do Brunello, não é verdade? São os inventores do Brunello, embora hoje não tenha mais nada a ver, tem sobrenome, né? Mas não tem mais ninguém da família lá no original. No original. E nós vamos falar do original também. Vamos. Obrigado, Ciro. Muito legal, né? Como vocês viram que eu falei no início, a formatação ainda não está como eu quero, mas nós vamos chegar lá e o principal estava ali, que era o conteúdo. Tá certo, Alfredo? Espero ter ajudado. O Luiz Fernando me escreve falando que outro dia eu comentei que faltava ao vinho brasileiro adquirir personalidade e que alguns já possuem. Então ele me perguntou o que seria essa personalidade e se eu poderia fazer uma lista com alguns desses vinhos. Bom, Luiz Fernando, quando eu me refiro à personalidade, eu estou falando de respeitar o terroir, porque o Brasil tem um clima considerado o clima de chuva. A gente tem chuva na hora errada, muito atrapalhado isso. Nós temos um tipo de solo e um tipo de clima que nos levaria a fazer vinhos mais frescos, mais frutados. E não é o que a gente vê no mercado. A grande maioria dos vinhos dos grandes produtores ainda tem o vício de procurar ser um vinho que ele não é. Essa que é a minha crítica. Muitos produtores grandes e renomados e que vendem muito fazem um vinho querendo ser chileno, coisa que ele não é. O Chile também, muitos produtores grandes fazem vinhos querendo ser Bordeaux, coisa que ele não é. Então, eu sou uma pessoa que defendo, estou sempre perguntando das leveduras indígenas, porque é a forma de garantir o DNA do lugar. Se você faz um vinho autêntico, você leva a história para dentro da garrafa, você engarrafa a paisagem quando faz um vinho sem interferência. É nesse sentido que eu falo da personalidade. Pode até, com a variação de local, de clima, de ano, de estilo de produtor, você ter vinhos mais robustos ou não, mas via de regra, o Brasil produz vinhos com muito frescor, vinhos para tomar jovem e vinhos muito frutados. Se você faz um vinho com boa extração, é óbvio que você vai ter vida mais longa para ele. E você também pode manter a tipicidade fazendo um vinho com boa extração. Eu já cansei de falar aqui que vinho brasileiro, mesmo os mais simples, você deve tomar depois de 5 anos, porque são vinhos que têm capacidade de evolução e de envelhecimento. Eu vou indicar para vocês alguns vinhos que eu gosto demais de produtores brasileiros e que tem essa autenticidade que eu falo. Eu começo aqui com Arte da Vinha, que você encontra na Wines for You. Você está vendo aí, foi até premiado no Descorteados. Estou falando dos vinhos do Eduardo Zenker. Eu estou indicando um aqui, mas esses produtores todos que eu vou relacionar a seguir, você pode comprar qualquer um deles, porque eles fazem maravilhas e são produtores muito autênticos. Esse aqui é o Francamente Frank. O Zenker é sempre brincalhão, os nomes dele ele tem um que chama Bruta Bestia, porque era um cara que não queria vender as uvas para ele, eles brigavam. Quando ele conseguiu, botou o nome de Bruta Bestia. Esse Cabernet Franc é uma preciosidade. Os vinhos que a Miolo faz na linha Wild, eu adoro. Você vê, custa R$ 75,00 no site da Miolo. Tanto o Gamay como agora o Trebbiano, que é espetacular, um vinho com a fermentação espontânea, com as próprias leveduras. Esse nem adição do SO2 tem. Um vinhaço que tem personalidade.
Os vinhos todos do meu querido amigo Rubem Ernesto Kunz e sua mulher Valéria, um doce de pessoa, ele tem uma linha enorme de vinhos. Eu estou aqui indicando dois, que é um Nebbiolo e um Chardonnay, o Ruia e o Vestal, especialmente porque são os dois vinhos que ele está levando para Raw Wine Fair de Nova York, da Isabelle Legeron. Sabe o que é isso, gente? Vamos ter um produtor brasileiro na Raw Fair, que é a principal feira de vinhos naturais. O Rubem é um show. E ele compra uvas de vinhedos que ele escolhe a dedo. Há muitos vinhedos que são orgânicos, mas não são certificados. Tem pequenos vinhedos biodinâmicos que também não são certificados, mas que ele conhece o dono, conhece como se faz. E ele compra essas uvas e fermenta sem intervenção alguma. Vinhos espetaculares. Os vinhos do Marco Daniele, do Ateliê Tormentas, qualquer vinho deles, são um pouco caros, mas são vinhos impecáveis que eu recomendo a você experimentar. Recomendo também os vinhos do Luiz Henrique Zanini, meu querido amigo. Aliás, ele lançou um livro, deixa eu mostrar. Me mandou de presente A Era dos Ventos. Aqui ele mistura poesias, que ele é um grande poeta, né? Ele mistura poesias com histórias dele. Me mandou aqui, ó que bacana, com uma dedicatória. Eu não tive tempo. Ó, o livro tá direitinho, nem tive tempo de folhear, mas tá na pilha aqui, é muita coisa, é muita coisa. Bom, ele tem essa linha, ele tem dois vinhos, né? Ele tem a Valontano, que você encontra na Mistral, que aliás está fazendo um taná maravilhoso. Não deixe de provar o taná da Valontano, lá na Mistral, qualquer vinho da Valontano. Ele tem também na 20 os vinhos Talise, que ele faz em homenagem à sua mulher, que se chama Talise, e que são vinhos de ótima relação qualidade-preço. Eu gosto demais do Pinot Noir dele, simples, sincero, bem feito. E nessa linha Era dos Ventos, que eu estou indicando aqui, o Terôldego, custa 266,90 se você comprar lá na Sonoma. O Era dos Ventos, a linha toda, ele ficou famoso com o Peverella, que tem inclusive um espumante. São vinhos lá do Caminhos de Pedra. Ele está fazendo maravilhas. Outro dia eu tomei o Nebbiolo dele, que até ele me presenteou, agradeço aqui publicamente, um vinho delicioso. São vinhos muito honestos, vinhos de fermentação espontânea, sensacional. Os vinhos da Vinum Terra, do meu amigo Edgar Giordani, um espetáculo de vinhos. Esse Arbitrium, eu já fiz vídeos dele degustando e falando, custa R$270 e é um vinho feito de Isabel. Gente, vocês não têm ideia. Eu desafio você a tomar um vinho desse e avaliar honestamente a qualidade de um vinho absolutamente autêntico, honesto, feito por um produtor sério, que eu conheci quando ele ainda era estudante. Eu fui jurado de um desses esses eventos enormes de vinho lá que a ABE faz, e eles convidam jurados, para pessoas de renome aí na mídia, para dar destaque ao evento e avaliar algum vinho. E eu estava lá. E aí quem serve os jurados e todo o pessoal, é um evento que devia estar no Guinness, tem 1000 pessoas sentadas sendo servidas todas ao mesmo tempo, um espetáculo, enquanto se apresenta cada vinho e o jurado comenta, faz um comentário dele. O Edgar e quem serve esses vinhos é sempre os estudantes de enologia. Muito bonito, um evento muito bonito mesmo. E o Edgar me serviu
e falou, ele já me conhecia, me seguia e falou para mim, eu ainda vou fazer um vinho biodinâmico para o senhor provar. Bom, hoje ele é um produtor de mão cheia, essa Vinum Terra é um espetáculo, qualquer vinho dele que você tomar, você vai gostar demais, e eu recomendo esse Arbitrium, porque eu sou grande fã da Isabel e acho que dá para se fazer grandes vinhos de Isabel, que lamentavelmente no Brasil tem a pecha do vinho de volume, de garrafão, que é feito sem o cuidado. Enfim, prove e depois me conte. Indico também o pessoal da Vivente. A Vivente são dois rapazes sensacionais, faziam no início cervejas, depois começaram a fazer uns petinat e tal, estão fazendo coisas maravilhosas. Aqui tem algumas sugestões para vocês, anote esse nome, procure esse produtor Vivente, vinhos muito sinceros, muito legais. O Domínio Vicari, que também, qualquer vinho, também faz um Isabel muito legal, chamado Isabela, que é o nome da neta da Lisete Vicari. Vinhos excepcionais. A Lisete já indiquei aqui várias vezes, esse Riesling itálico dela foi servido para ninguém menos que o Josko Gravner, o Ramatiz, serviu para ele esse vinho quando ele ainda era da Enoteca Saint Vincent com a sua ex-mulher, Liz Cereja, onde ele fez a primeira cata de vinhos naturais, 100% vinhos naturais da América do Sul. Foi o Ramatiz que fez. O Gravner foi um jantar lá, na ocasião a Decanter importava esses vinhos, que hoje, lamentavelmente, ninguém traz para o Brasil, e o Gravner regalou os olhos, ficou admirado e falou que não imaginava que no Brasil se fizesse um vinho dessa qualidade. Bom, imagina a Lisete, né? Ficou nas nuvens. Enfim, os vinhos da Lisete você compre todos. Queria indicar também aqui de São Roque outra preciosidade, que é o Petinat Aura Astral. É lá da vinícola 15 de novembro, eles têm lá uma unidade experimental que chama Aura Astral, e eles fazem maravilhas. Esse Petinat de Isabel me chamou muito a atenção, uma delícia. Eu não achei à venda no site, lamentavelmente, mas recomendo que vocês procurem porque é muito legal. Queria indicar também os vinhos, você encontra no Brasil na mesa, os vinhos do Boroto. O Boroto é outro raro produtor autêntico de vinhos, de vinhedos orgânicos. Ele também tem um Bordeaux Família, vinho Bordeaux Família Boroto, muito legal. Esse da casta Bordeaux, outra casta que dá vinhos sensacionais. O Pérgola também faz um Bordeaux bacana. Agora, esse do Boroto é feito com muito cuidado, muito carinho. Vinhedo sem interferência, fermentação natural com as próprias leveduras. Um vinho excepcional, brasileiro, autêntico, de casta típica daqui. E isso é tipicidade, é personalidade. Outro que eu sugiro a vocês são os vinhos do De Luca. O De Luca brasileiro, né? Porque tem o De Luca, meu querido amigo Reinaldo De Luca, lá do Uruguai, que faz maravilhas. Esse De Luca daqui é primo dele. E a mulher, eles são muito simples, muito rústicos. Até há alguns anos eu fiz uma campanha para eles, junto com outras pessoas, para comprar vinhos dele, Ampremé, para ajudar na construção da vinícola que ele estava fazendo, muito modesta. Eles têm vinhos maravilhosos. Provei ainda ontem um Cabernet deles sem madeira, que é um show de vinho. Eu estou pondo aqui, vocês procurem no Instagram Neuza De Luca, que é a mulher dele. A Neuza é um show de pessoa, ela que mandou esse vinho. Fiz até um vídeo, vou botar aqui o vídeo que eu fiz para vocês quando eu degustei, dá uma olhada. Gente, eu estou aqui com Gotas Ancestrais
Cabernet Sauvignon 2020 do De Luca. Esse De Luca não é o Reinaldo De Luca, é o primo dele, sabia? Só que ele está no Brasil. É dos raríssimos produtores realmente orgânicos, que o Brasil tem muito produtor que diz que o vinho é orgânico e não é coisa alguma. Esse aqui o vinhedo é dele, muita gente compra a uva dele e ele faz os seus próprios vinhos. Esse aqui, apesar de ter aí uma barrica no rótulo, ele não passa por madeira, que eu adorei, porque o De Luca às vezes usa umas madeiras brasileiras que pro meu gosto não funciona. Esse aqui, agradeço ao De Luca e à mulher dele, a Neuza, que é um doce de pessoa, o envio dessa garrafa pro Ramatiz, que na verdade eu tô filando a boia aqui na pizzaria com ele, curtindo cada gota. Um vinho extraordinário, com tipicidade, com frescor, sem ser boladão, sem ter aquele monte de extração. Um vinho Cabernet como era antigamente, quando o Bordeaux não conhecia produto químico. Era assim. Show de vinho, ó. Grazie. Não é legal? Bom, gente, era isso que eu tinha para vocês essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Vão fazendo a sua adega com calma. E olha, quando for em evento profissional de vinho, por favor, não use perfume. É muito feio isso. Tá errado, é indelicado, atrapalha o degustador. O perfume invade e não se faz isso. É feio, tá bom? Beba com moderação. É o chato do Didu aqui falando. Olha, uma taça por refeição faz bem para a sua saúde, bem para a digestão, bem para o coração, bem para tudo, bem para o seu espírito. Saúde!